Ontem, o ministro Edson Fachin, no Supremo Tribunal Federal, decidiu encaminhar para o Supremo aquele recurso da defesa do ex-presidente Lula, que ele próprio indeferiu monocraticamente na semana passada. Seria julgado, acho que pela segunda turma hoje. Isso. E o ministro Fachin, ainda na sexta-feira, disse não há necessidade de julgamento, porque o Tribunal Federal lá de Porto Alegre tomou lá a decisão que prejudica a análise deste recurso da defesa aqui pelo Supremo, pela segunda turma. Na verdade, alguns advogados estão analisando que a decisão do Fachin foi tomada, aquela de sexta-feira, para evitar o julgamento desse recurso que poderia determinar a suspensão da sentença aplicada a Lula, de 12 anos de prisão, para evitar que esse julgamento ocorresse na segunda turma do Supremo, que ele integra, onde se especula que os votos seriam favoráveis a essa decisão, a esse pedido da defesa do Lula. O que fez então Fachin? Recusou na sexta-feira, mas ontem à noite, a notícia não está com o devido destaque ainda nos jornais, porque foi uma decisão tardia, ele disse, não, então vai para o plenário. Essa decisão que eu tomei sexta-feira, tudo bem, vai para o plenário do Supremo, portanto, todos os ministros terão que decidir, mas quero o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República sobre esta minha decisão de agora, de levar o assunto para o plenário. Esse prazo da PGR é de 15 dias, que ela pode ou não cumprir integralmente, pode decidir a análise disso em 2 dias, em 1 dia, em meia hora, mas o prazo é de 15 dias. Correndo esse prazo de 15 dias coincide com o recesso do Judiciário, de tal forma que este assunto fica no limbo até a volta do recesso lá para agosto. E aí o Supremo, no pleno, no conjunto de seus ministros, vai decidir se suspende o efeito das penas, da pena aplicada contra Lula, e, portanto, isso produziria aí a sua liberdade e condições para ele continuar lutando por sua candidatura à presidência da República livre. Com a transferência dessa hipótese para agosto, ficamos todos numa situação indefinida em torno daquele que é ainda líder nas pesquisas eleitorais. Ou seja, o quadro da campanha presidencial brasileira pode chegar a agosto, 2 meses, menos de 2 meses antes da própria eleição, sem que se saiba qual vai ser o cenário da disputa, porque a presença de Lula ou a sua ausência são fatores determinantes, né, para que se saiba como vai evoluir o quadro. Se o PT terá um candidato próprio, se esse candidato próprio conseguirá herdar as intenções de voto que dão a Lula ainda a liderança nas pesquisas, se o PT apontará um candidato de outro partido como aquele que será apoiado por Lula e pela legenda. Em função disto, há uma grande indefinição, porque se o Lula lança um candidato próprio do partido, pode ser o Fernando Haddad, pode ser qualquer outro, será que ele leva todos os votos do PT, todos os votos de Lula? Se não leva, quem herda essa sobra? E se ele lança a ideia de apoiar, por exemplo, o Ciro Gomes, que vem pleiteando o apoio do PT na hipótese de Lula não disputar, os votos seguirão para Ciro Gomes ou se distribuirão entre outros candidatos, pelo menos parcialmente? Hoje, a situação do horizonte eleitoral no Brasil, em função das indefinições jurídicas, é tão monumental que não há na história brasileira, das eleições democraticamente disputadas, uma situação em que os analistas e os institutos de pesquisa não pudessem sequer, a menos de 4 meses da eleição, pintar alguns cenários minimamente aceitáveis do que acontecerá. O que é muito angustiante para um país, uma democracia com 210 milhões de habitantes. Eu sei que isso é impossível em função das regras que a Justiça impõe, dos trâmites, dos prazos, lembrando ainda que o TSE terá que se pronunciar
sobre a candidatura de Lula, sendo ele condenado ou não, mantida a sua condenação ou não, ainda há um pronunciamento formal do TSE lá para frente, em setembro, na hipótese de Lula manter a sua candidatura. Mas esse quadro de indefinição é angustiante, é desesperador, porque nas forças políticas e também o eleitorado ficam numa situação de fracionamento, de indefinição, que não é razoável. Não é razoável. Você poderia dizer que há 2 ou 3 candidatos ali disputando e que a indefinição se dá nesse pequeno campo de 2 ou 3 candidaturas colocadas um pouco mais favoráveis na disputa, mas não. Hoje nós temos 5, 6, 7, ninguém sabe o que vai acontecer, repito, numa eleição para a qual faltam menos de 4 meses. E eu acho que, embora as regras da justiça sejam muito próprias, os prazos, os recursos e tudo mais, mas o Supremo podia fazer uma coisa que fosse o seguinte: chamar a defesa do Lula, dizer, minha filha, vem cá, o que você quer? Eu quero uma fantasia de Carmen Miranda, eu quero a absolvição plena, eu quero a garantia de disputa eleitoral, o que fosse, e fizesse lá uma reunião com seus maravilhosos ministros, e numa única reunião, que fosse logo, talvez antes decidisse tudo que tem que decidir do Lula. Porque o que é absolutamente insuportável, o que é absolutamente enlouquecedor, é que a justiça se pronuncie dizendo que quadrado é quadrado, confirme a sentença de que quadrado é quadrado, negue o recurso contra essa segunda sentença, afirmando ou reafirmando que quadrado é quadrado, e a cada dia que a gente abre o jornal, está se discutindo a geometria de uma decisão judicial que não se torna definitiva, nem para um lado, nem para o outro. Notem, eu não estou aqui defendendo que Lula seja preso, ou mantido preso e inelegível. Nem estou defendendo que Lula seja solto e possa disputar a eleição. O que eu estou defendendo é que uma porcaria de um poder chamado judiciário decida esta droga de uma vez por todas. E que com isso se diga também à defesa de Lula de que a vida não pode ser apenas uma sucessão infindável de rebimbocas na parafuseta para poder colocar a discussão geométrica se quadrado é quadrado ou não é quadrado. Afinal de contas, o Supremo vai decidir essa bosta ou não vai decidir essa bosta? Esse troço vai tomar uma definição ou não vai tomar uma definição? Toma lá a definição, reúne aí, chama os advogados, chama todo mundo, chama a torcida do Flamengo, chama a CUT, chama o Lula, chama todo mundo. E diz, a posição agora é essa aqui, pá, acabou a discussão. Porque é muito chato e muito assustador. A gente acha que isso aí é o tratamento da justiça no seu sentido mais amplo, porque são todas as garantias de defesa, de recurso, mas o que nós temos são as garantias do infinito, do não decidir, do não deixar claro para a sociedade qual é a posição do Poder Judiciário na sua mais alta corte em relação a um processo que tem alguém que está condenado cumprindo uma pena. Afinal de contas, o que o Supremo Tribunal Federal quer em relação a esse assunto? Aí um dia vai, outro dia vem, outro dia decide, outro dia fala em latim, outro dia desfaz, outro dia não sei o quê, aí monocraticamente alguém não sei o quê, aí um ministro vai lá dar uma entrevista numa cidade, outro vai dar outra entrevista dizendo outra coisa, aí vem uma decisão monocrática, mas que não vale definitiva, aí a Procuradoria-Geral da República, aí toma lá uma decisão. Aí no dia seguinte entra um outro recurso que reabre esse debate. E o cenário eleitoral, que é um cenário que precisa, enfim, se desenhar aí para a população de uma maneira mais clara, não sai do limbo, não sai da estaca zero. É uma coisa impressionante. O Supremo Tribunal Federal, repito, precisa chamar a si, já que estamos numa linguagem de época de Copa, a responsabilidade de bater esse pênalti. Não pode desabar em choro. Não pode ficar discutindo quem é que vai bater o pênalti. A bola está na marca. O que vocês querem fazer? Bater o pênalti ou não bater o pênalti? A sociedade brasileira aguarda por vossas excelências. Assim como, leio no Globo hoje, aguarda por outra decisão que o Supremo julgará nesta quinta-feira. Ações que dizem respeito à manutenção ou não da obrigatoriedade da cobrança compulsória da contribuição sindical. Vejam que outra loucura. Houve uma reforma trabalhista que aboliu, por decisão do Congresso Nacional, a tal da contribuição sindical compulsória. O que é isso? A pelegada sindical,
acha que tem o direito de chegar no seu salário e tirar do seu salário um dia de trabalho por ano para a organização sindical. Seja você sindicalizado ou não, queira você contribuir ou não. Por que eu vou dedicar, por exemplo, supondo que seja o dia de hoje, o meu suor, o meu trabalho para uma organização sindical qualquer, se não quero dar esse dinheiro para ela? Note, a decisão da reforma trabalhista não nega o direito de um trabalhador contribuir com o sindicato, inclusive com muito mais do que um dia de trabalho. Se você quiser aí livremente na sua área contribuir com um mês inteiro do seu salário, com um ano inteiro do seu salário para o sindicato da sua categoria, você pode fazer, não há proibição. O que há proibição é do cara chegar, enfiar a mão no teu bolso, a sua revelia e tirar um centavo que seja para organizações sindicais que muitas vezes são controladas por pelegadas que só trabalham em função do próprio umbigo ou em função de esquemas políticos, esquemas eleitorais e por aí vai. Fossem igrejas santas, probas, fossem as organizações mais lisas do mundo, ou fossem máfias, como muitas vezes são também, o direito de dar ou não o dinheiro é de quem tem o dinheiro, é do trabalhador, e não do dirigente sindical. Pois bem, também este assunto não está decidido. O Supremo, nesta quinta-feira, diz o Globo hoje, vai analisar recursos contra cobranças que continuam sendo feitas compulsoriamente por sindicatos e, neste julgamento, decidirá, enfim, se esse assalto ao bolso do trabalhador vai ser, enfim, suspenso definitivamente ou não. Vamos aguardar mais uma vez que o Supremo decida, já que sua característica até aqui, nesta e outras questões, tem sido decidir não decidindo. E em sessões que demoram para chuchu. Já que é para decidir não decidindo, podiam fazê-lo em 3 segundos, 4 segundos e nos poupar de toda aquela erudição, tá certo? Vamos nessa.